Oi, pessoal, vamos continuar aqui com as nossas aulas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem. Por que nós estamos trazendo esses assuntos se o que foi abordado na aula transmitida pela Rede Minas, pelo site Estude em Casa, foi função do primeiro grau? Porque a gente precisa ter esse embasamento para depois sim aprender o que é função do primeiro grau, que foi o que o professor trouxe na aula. Então, nós estamos indo por etapas para que vocês entendam bem os conceitos e daqui a pouco a gente vai conseguir interpretar e avaliar o que é uma função do primeiro grau. Por hora, a gente vai conversar um pouquinho sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem. Eu coloquei aqui um conjunto A com os elementos -4, -2, 0 e 1 e um conjunto B com os elementos 16, 8, 4, 0, 1 e -4, e nós vamos relacionar esses dois conjuntos utilizando a seguinte correspondência. O X pertence ao conjunto A e o Y pertence ao conjunto B. Para eu relacionar os elementos dos dois conjuntos, nós temos uma lei de associação que é y igual a x ao quadrado. Uma informação importante é que escrever y ou escrever a notação f de x é a mesma coisa. Então, quando eu coloco y é igual a x ao quadrado, ou se eu escrevo f de x é igual a x ao quadrado, essas duas notações são iguais. Guarda essa informação, então, que escrever y ou f de x é a mesma coisa. Pois bem, como é que eu vou relacionar o elemento -4 com o conjunto B? Se a nossa relação, se a nossa lei de formação é f de x igual a x ao quadrado, eu vou substituir nessa fórmula o x por -4 e efetuar os cálculos. -4 elevado ao quadrado é 16. Por que aqui tem que ter parênteses? Porque eu estou elevando um número negativo ao quadrado. Pois bem, 16. Vou ligar então -4 ao 16. Se o x for -2, vou substituir na minha fórmula o x por -2, dá 4. Então, associei. Se o x for 0, 0 ao quadrado é 0. Vou ligar o 0 com 0, então. Se o x for igual a 1, 1 ao quadrado, 1. Associei o 1 desse conjunto com 1 aqui no conjunto B. Nossa relação está pronta. É uma função? Sim. Para avaliar se é ou não uma função, nós olhamos esse conjunto aqui, de onde as setas estão saindo. Todo mundo está relacionado com alguém? Sim. Saiu uma setinha só de cada elemento, ou seja, a associação é única? Sim. Portanto, é uma função. Na letra B, nossa tarefa é determinar o domínio, que a gente pode abreviar colocando D e o F, domínio da função. Domínio da função é esse primeiro conjunto, de onde estão saindo as setas. Então, é o conjunto formado pelos elementos -4, -2, 0 e 1. O que é a imagem da função? Olha nesse segundo conjunto aqui, onde as nossas setinhas estão chegando. Eu tenho vários elementos, mas os que receberam setinhos, que foram usados, o 16, o 4, o 0 e o -4. Esses elementos aqui é o que nós chamamos de imagem da função. Depois, nossa tarefa, determine f de -2. A nossa notação não é f de x? Eu coloquei o -2 no lugar do x, não foi? Então, como é que eu vou saber o valor da função quando o x é -2? Qual que é o f de -2? Quando o x vale -2, com quem que ele foi relacionado? Com o 4. Então, o f de -2, o valor dele é igual a 4. Vamos continuar o nosso exemplo aqui. Eu coloquei o diagrama novamente, é o mesmo da página anterior, só para a gente conseguir ter uma correlação. Determine o y quando x é igual a -4. Qual que é o valor do y quando x vale -4? O x pertence ao conjunto A, então são esses aqui. Quando o x é -4, com quem que ele está associado? Com o 16. Então, se o x é igual a -4, qual que é o valor de y? 16. Depois, determine x quando o y vale 4. Os valores de y estão nesse conjunto aqui. Então, quando o y vale 4, quem que está relacionado com ele? O x valendo -2. Então, quando o y vale 4, o x vale -2.
Para a gente fechar, qual é o contradomínio da função? Nós já vimos que isso aqui é o domínio, conjunto imagem são só os números que receberam setinhas, e o contradomínio é esse conjunto B todo, independente se o elemento foi usado ou não. Desse conjunto aqui, onde estão chegando as setas, todos os elementos formam o que nós chamamos de contradomínio da função e a gente representa com o símbolo CD. Então, conjunto completo formado por todos os elementos.